Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai estar vendo como que a gente pode simplificar a criação de classes no CSS. Então a ideia basicamente vai ser a gente ver uma abordagem onde a gente vai escrever um nome no CSS e no final no HTML isso vai ser um hash. Então ele vai pegar esse nome que a gente criou e vai gerar um hash em cima dele. Com isso, a gente não precisa ficar se preocupando muito com nomenclatura de classe. Então, qual classe utilizar, como nomear, qual padrão de nomenclatura utilizar, qual arquitetura CSS utilizar. Então, a ideia seria basicamente a gente criar nomes mais simples, porque no final isso não vai importar muito, porque ele vai gerar um hash em cima das classes. Vamos ver como que a gente pode fazer isso? Então eu vou abrir aqui o terminal na minha máquina, deixa eu dar um zoom aqui, vou navegar até a área de trabalho e vou começar a criar um novo projeto React. Então npx create react app video css modules. E agora a gente tem que aguardar todo o processo de download de dependências, configurações de dependências, todo o boilerplate padrão da aplicação React ser feito. Uma vez que todo o processo foi finalizado, a gente já tem um projeto disponível na nossa máquina e a gente pode acessar ele através do comando cd e o nome da pasta que a gente passou para o comando npx create react app. O próximo passo agora, eu vou abrir esse projeto no WebStorm. Então aqui o projeto está aberto no WebStorm. Então ele vem com o readme padrão do React, vem com toda a estrutura padrão de um projeto React. A gente não fez simplesmente nenhuma alteração. Então o próximo passo, eu vou vir aqui no terminal desse projeto e vou rodar o comando npm start para subir um servidor de desenvolvimento local referente a esse projeto. Ele subiu aqui, deixa eu só pegar que está em outra tela, colocar aqui, beleza. Então a gente tem aqui uma simples aplicação React, default, padrão, sem muito segredo. E qual que é a ideia? Aqui dentro da app.js e app.css, a gente pode ver que a gente tem o nosso CSS, então a gente está criando as classes, aplicando os estilos, assim como a gente já está acostumado a fazer. E a gente pode ver aqui que no JS a gente faz o uso das classes que a gente definiu no CSS. E qual que vai ser a ideia com esse CSS modules? Basicamente, a gente vai vir aqui e vai adicionar um alias por import, então import styles from app.css. E aí, por enquanto, eu vou colocar um console log styles. E aí, deixa eu entrar aqui em modo de apresentação, senão eu vou esquecer, para a tela ficar maior. Beleza. Então, explicando novamente que eu estava com a tela pequena, a gente tem toda uma estrutura padrão de um projeto React, a gente não fez nenhuma alteração. E aqui no app CSS a gente tem os CSS padrão também, então ele está utilizando algumas classes, aplicando alguns estilos. E a gente tem também aqui o app.js, onde ele faz o import de CSS e aplica aqui as classes que ele precisa. Então app header, app logo, app link. E aí o primeiro passo vai ser a gente, nesse import, deixa eu desfazer o que eu fiz aqui, talvez não deu para enxergar. Então, nesse import padrão do CSS, a gente vai vir aqui e vai colocar um alias para ele, assim como a gente faz para os demais imports de JavaScript que utilizam o OS Modules. Beleza, então vou colocar aqui styles from app.css e eu vou colocar um console log aqui para ele imprimir o que veio nesse styles. Styles. Vou salvar. Aqui na aplicação eu vou abrir. Deixa eu fechar isso aqui. Então eu vou abrir, vou dar um zoom aqui. Beleza. E sobe um pouquinho aqui. Console. Então vou dar um F5. Então a gente viu aqui que esse objeto está vazio. A ideia vai ser a gente pegar todas as nossas classes. Então, app logo, app header, app link. Então, a gente quer pegar todas essas classes e adicionar como uma chave aqui nesse objeto. E o valor dessa chave vai ser
o hash que o Webpack vai gerar para a gente. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. O primeiro passo vai ser a gente vir aqui no CSS, dar um refactor, rename, e aqui no lugar do .css apenas, a gente coloca .module.css. E aí a gente clica aqui no refactor, ele vai dar esse erro porque a gente está tentando importar esse arquivo que ele não existe mais, porque a gente alterou o nome dele. Então agora é app.module.css. Vamos salvar. A página ela perdeu todo o estilo dela, mas o nosso objeto agora parece que ele tem algum valor. Esses warnings aqui não liga porque são extensões que eu tenho aqui instaladas no meu Chrome, não é nada referente ao projeto em si. Então vamos lá. Então aqui a gente pode ver que ele colocou lá, a classe app, ela vai ter esse nome aqui. Então ela pegou app, adornou app e colocou esse hashzinho na frente. O app logo, ele colocou app logo, esse hashzinho na frente. Então ela fez basicamente a mesma coisa para todas. E por que ele não aplicou o estilo? Porque se a gente olhar aqui no HTML agora, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, a gente pode vir aqui na parte do head, e aqui embaixo na parte do CSS, esse aqui é o body, esse aqui, ó. Então a gente pode ver que ele está utilizando essas classes para aplicar os estilos agora. Então, por isso que os nossos estilos eles foram perdidos, porque a gente está utilizando as classes app, mas na verdade tinha que ser esse app, underline pp, underline 16zpl. E o header, a mesma coisa, se a gente procurar o header aqui, ó, agora ele tem essa classe buildada no CSS final. Então, para a gente fazer esse controle de ficar colocando essas classes é muito complexo. Então, por isso que a gente criou esse objeto que tem as classes nossas, que a gente definiu no CSS, para que a gente consiga mapear para qual classe, qual hash ele vai corresponder no código CSS buildado. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui agora é fazer a troca. Então, onde está as classes, vou abrir aqui a chave, vou colocar styles.app. O header, vamos colocar aqui também, styles. E aqui tem um detalhe, eu vou colocar com strings, então app-header, porque se a gente não colocar string, ele vai dar erro. Então, por exemplo, só para exemplificar, a gente pode colocar styles.app-header, ele vai dar um erro aqui, se eu salvar, porque isso ele não consegue entender, o JavaScript a gente não consegue fazer esse ponto traço, ele se perde. Então, por isso que eu estou fazendo o uso de strings. No app logo, a mesma coisa. Então, deixa eu só copiar esse cara aqui. Abre chave, styles, abre string, joga lá. E a última classe seria essa aqui. Abre chave, styles, colchete, string, app-link. E eu vou salvar. Então, deixa eu minimizar aqui. Então, a gente pode ver que agora os nossos estilos, basicamente, eles se mantiveram. Então, a gente conseguiu voltar aos estilos originais. E a gente pode vir aqui alterar qualquer coisa. Então, por exemplo, estou no link aqui, vamos colocar color red. Então, ele ficou vermelho. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ele ficou vermelho, referente à alteração que a gente acabou de fazer. E, basicamente, a ideia seria essa. Mas, o que acontece se a gente for em outro CSS? Então, vamos vir aqui no index de CSS. Aí aqui eu vou colocar aquela mesma classe, então app-link. Vamos colocar aqui um text transform uppercase. Vamos salvar. Então a gente salvou, por algum motivo ele não aplicou o estilo no nosso link. Então vamos de novo lá na página. Vamos abrir aqui o nosso head e pegar o CSS que ele buildou. Nesse primeiro CSS, a gente pode ver que ele tem um body, igual ele está nesse arquivo. Ele tem o code, igual ele está aqui no arquivo. E aqui para baixo ele tem esse app-link. O problema é que a gente não pediu para o Webpack também criar as hashes para o nosso index.css. Então a gente precisa também nomear ele. Então a gente vem aqui, refactor, rename, index.module. E aí aqui no index ele vai dar erro, porque está tentando importar esse arquivo que não existe, porque agora ele chama .module.css. Então vamos lá, agora deu certo, mas aparentemente ele ainda não aplicou o nosso text transform. Então vamos dar uma olhada por que ele não aplicou.
Então vamos abrir aqui o CSS referente ao index. Então a gente tem o body, o code. A gente pode ver que ele criou aqui, ó, um src underline app traço link e tal. Ele criou umas coisas estranhas, diferente do nosso link do app, ó. Então, um lado positivo da gente utilizar o CSS Modules é que, primeiro, a gente não precisa ficar se preocupando com nomenclaturas de classe. Então, a gente pode colocar qualquer nome que a gente queira definir, então, por exemplo, link. Vamos colocar só link. E ele também remove a interferência entre classes e entre arquivos diferentes. Então, se a gente não estivesse trabalhando com os CSS Modules, esse app-link, ele seria aplicado aqui no nosso link do nosso componente app. Mas a gente não quer isso, a gente quer que ele aplique somente no contexto que ele está sendo criado, no contexto que ele está sendo importado. Então isso é uma das vantagens da gente utilizar o CSS Modules. E ele também pode se aplicar a algum pré-processador. Então no caso, para a gente exemplificar, eu vou vir aqui, eu vou criar um novo arquivo, que eu vou colocar aqui, por exemplo, title.module.sas. Uma vez que o arquivo está criado, eu vou vir aqui na app.js e vou fazer a importação desse arquivo. Então, import blah from.title.module.sas. E aqui vamos colocar console.log blah. Vamos salvar. E uma vez que a gente fez a importação desse SAS no nosso componente, a gente teve um erro. Então ele está falando que o SAS Loader tentou importar SAS Files, mas ele está falando que a gente precisa instalar primeiro esse Node SAS. Então a gente pode vir aqui no nosso terminal, deixa eu ver como que eu abro o terminal em apresentação. Terminal. Vamos parar aqui, fazer a instalação do Node SAS, então npm i-d Node SAS. Então esse "-d" é para instalar a dependência apenas como desenvolvimento, porque não faz sentido a gente precisar do Node SAS para um código em produção, uma vez que o nosso arquivo SAS ele já foi buildado, já foi gerado o CSS dele. Então a gente precisa guardar todo o processo de download da dependência Node SAS e das suas dependências, as dependências terminal. Uma vez que o download terminou, a gente pode tentar subir o servidor novamente com o comando npm start e a gente pode aguardar para ver se tudo vai funcionar. Então beleza, a gente não tem mais aquele erro que a gente estava dando e aqui no console a gente tem lá o nosso objeto que está vazio. Então vamos vir aqui nesse arquivo e tentar definir alguma classe para ele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, container, que eu vou colocar aqui o widget, vamos colocar 480 pixels. E depois eu vou criar concatenado aqui um container title, que vai ter um color blue e font size 20px. Então nada demais, sem muito segredo. Beleza, salvei aqui, a gente pode ver que no console o nosso objeto agora ele já tem chaves. Então elas são as mesmas que a gente definiu aqui no CSS. Então ele vai ter a classe container, e depois ele vai ter a classe container underline title, que foi a que a gente definiu aqui através da concatenação. Então a gente pode voltar aqui no nosso arquivo e agora a gente pode utilizar ela. A primeira ideia vai ser eu criar um container principal de todo mundo aqui. Então vamos colocar essa div lá para dentro do main. Beleza. E agora a gente vai aplicar a classe no main. Então class name, ele vai pegar de blah.container. Posso até apagar esse console log. E aqui nesse parágrafo, por exemplo, a gente pode só para testar, vir aqui colocar blah.container title. Então, o underline a gente não precisa passar via string, porque ele é algo aceito em JavaScript. A gente consegue acessar propriedades que tenham um underline no nome sem problema. A questão é apenas com traços e outras coisas. Eu vou salvar. Então veja que agora ele aplicou aqui, ó, o estilo, ele está azul, a fonte está maior. E se a gente fechar, deixa eu diminuir aquele 480, que ele está muito grande. Vou colocar aqui 250. A gente pode ver que ele está diminuindo o tamanho, ó. Então essa nossa parte azul, ela está diminuindo. A gente pode até centralizar isso, então margem 0 e alto. E aí ele centralizou, ó. Então, dessa maneira, ele fez o mesmo processo. Ele foi lá,
criou as classes, criou o hash e buildou isso para a gente e fez o bind do hash com as propriedades que ele precisa ser aplicado. E por que a gente precisou instalar esse Node SES no caso do SES? Porque o Webpack, os arquivos .ses ou .scss, eles vão ser interpretados pelo loader do SES, no caso o SES Loader. Então, deixa eu abrir aqui o readme, que fica melhor. E aqui eu vou no código fonte, vou apagar tudo isso aqui, beleza. Então, o primeiro passo, através do SES Loader, ele vai interpretar arquivos.ses e .css. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa, de fato, pegar esses arquivos SES e buildar, compilar eles para CSS. Só que para ele fazer isso, o SES Loader ele precisa se comunicar com o SES. Então, ele precisa chamar as APIs do SES para que ele consiga falar para o SES, olha, compila para mim esse arquivo SES para CSS. E, basicamente, esse SES Loader ele está na Webpack que está no ambiente Node. Então, a gente pode dizer que o Node precisa se comunicar com o SES. E aí vem o segundo passo, que é o Node SES. O Node SES ele vai conseguir fazer a ligação do Node com a libSES. E aí, dessa maneira, ele consegue fazer o uso de SES no Node. Essa biblioteca aqui, libSES, ela é uma versão do SES, do pré-processador SES, em C. Então, a gente tem lá o SES Loader, através do Node SES, ele vai conseguir se comunicar com a libSES, que é uma biblioteca em C, e essa biblioteca ela é uma versão do SES, do pré-processador SES, que consegue fazer a compilação no nosso SES para CSS. E aí depois ele vai ter lá o CSS Loader. Então esse cara ele vai ler o CSS, vai pegar cada classe, vai gerar um hashzinho para ela e vai colocar naquele objeto para a gente, mapeando a classe original com a nova classe hasheada. E depois a gente tem o Style Loader. O Style Loader é o cara que vai ser responsável por pegar esse CSS que foi buildado, que foi compilado, e jogar isso lá na tag head para a gente. Então, se a gente der um inspect aqui de novo, a gente pode vir aqui em Elements, a gente pode vir aqui em cima na parte head, e aqui embaixo a gente vai ter lá os nossos CSS. Então, para cada arquivo CSS, ele tem aqui uma tag style. Então, é o Style Loader que é responsável por pegar o CSS que foi gerado no SES Loader e colocar aqui, injetar aqui para a gente na tag Style dentro da tag Head. Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. A gente viu como que a gente pode aplicar CSS Modules numa aplicação React. E a gente aplicou ele de duas maneiras. A primeira foi através de CSS convencional, CSS comum. E a segunda foi através do pré-processador SES. E a gente viu que basicamente a ideia do CSS Modules é pegar o nosso CSS que está sendo importado dentro do JavaScript, ler todas as classes desse CSS e gerar hashes em cima dela. Uma vez que ele gerou o hash para cada classe no CSS, ele vai exportar um objeto onde a chave do objeto vai ser o nome da classe CSS original, que a gente definiu no nosso código fonte, no nosso código CSS, e o valor dela vai ser a nova classe hasheada. E aí depois ele vai pegar esse CSS com essas classes que já foram hasheadas, que foram modificadas, vai injetar na página e através desse objeto a gente conseguiu fazer um bind da classe original com o hash que ele gerou. E a gente viu que tem várias funcionalidades, várias vantagens em utilizar o CSS Modules. A primeira é que a gente não precisa ficar se preocupando com nomes de classes, então arquiteturas bem smacks. A gente pode basicamente criar essas classes e uma vez que a gente tenha essas classes criadas, a gente pode ir lá no nosso arquivo JavaScript, importar a classe e aplicar o hash nela. E a gente viu que a segunda vantagem é que ele não mais tem esse conflito de classe. Então, se a gente tem o arquivo A, o arquivo B, dentro do arquivo A a gente aplica uma classe para o title, dentro do arquivo B a gente aplica também uma classe title,
vão ser titles diferentes, porque um vai ser o title do A, outro vai ser o title do B. Então a gente consegue minimizar o conflito de CSS e classes globais no projeto. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilha com a galera aí e a gente se vê na próxima. Até mais!